Tá de boa. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Me desculpem a voz meio anasalada, mas está dando para compreender bem? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez, para mim é uma grata satisfação estar aqui ao GPEC, agradecer o convite da casa, pessoalmente em nome de Iramar, e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores desse santo lugar, que Jesus os abençoe. Agradecer também a presença de todos vocês, que a mensagem de hoje, de cujo mérito é do Cristo, possa penetrar profundamente os nossos sentimentos e que seja de alguma sorte útil. O tema é bastante relevante, principalmente para nós que somos simpatizantes ou estudiosos da doutrina espírita. É preciso nascer de novo. E assim como cada amanhecer nasce todos os dias, nós temos uma oportunidade imperdível de reavaliar a nossa conduta, os nossos pensamentos e como nós temos andado todos os dias. Em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho já deixa-nos uma preciosa mensagem: faze para que conheça-te a ti mesmo aquilo que eu fazia quando na terra estive. Todos os dias, antes de dormir, passava em revista todos os acontecimentos mais importantes do meu dia, avaliando aquilo que tinha feito de bom e aquilo que não gostaria de repetir no dia seguinte. Assim, a gente foge do automatismo e da celeridade que a nossa sociedade atualmente tenta nos impelir e passa a viver mais para dentro, não no sentimento egoísta, mas justamente para que a gente possa se conhecer e nascer cada dia mais pelo Espírito. É isso que a gente vai pretender avaliar na tarde de hoje. E para que a gente possa refletir sobre isso e contextualizar com o Evangelho de Jesus, porque nós que somos espíritas não trazemos nenhuma moral nova, nós apenas buscamos aprender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nós vamos nos voltar para uma cena do cristianismo primitivo, e essa cena foi narrada na obra Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 2, O Precursor. Era março do ano 29 depois de Cristo. Ele estava preso, encarcerado, numa cela infecta e imunda, já haviam 10 meses. Ele não havia sido supliciado, mas haviam cerceado a sua liberdade. E aquilo que João Batista mais gostava de fazer era sair caminhando pelo deserto afora, se alimentando de forma frugal com gafanhotos e mel silvestre para defender a verdade. Ele era um defensor dos bons costumes e da vida vivida de acordo com os ensinamentos de Deus. E o desregramento que ele observava na sociedade, tal qual nós observamos na nossa sociedade de hoje, aquilo o compungia e o maltratava, porque para ele Deus é soberano, majestoso, Pai de todos nós e não se regozija com os nossos equívocos. Portanto, embora ele não estivesse sendo macerado, martirizado no cárcere, o fato de ter a sua liberdade tolhida o deixava transtornado. E ele aproveitou esse tempo para mergulhar em profundas meditações. Só até esse ponto da narrativa, João Batista já nos ensina muita coisa. Porque invariavelmente nós também temos em certa dose a nossa liberdade cerceada. Nós não temos condição de fazer tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos. E às vezes é a própria vida que se nos apresenta essas limitações. Então, nós temos uma escolha. Ou a gente recalcitra contra os aguilhões e sai a perseguir tudo aquilo que a gente acha de errado, fazendo justiça pelas próprias mãos, ou a gente aceita resignadamente, acreditando que Deus é nosso Pai e que Ele tem um plano sublime, insondável ao nosso respeito, e a gente se entrega. Observe que essa entrega não é uma entrega deprimida em que eu simplesmente caio na apatia. É uma entrega resignada e atuante, fazendo aquilo que eu puder com as condições que eu tenho naquele momento, dentro da conjuntura na qual eu estou. Então João Batista aproveitava aqueles momentos para cismar, refletir e rememorar
tudo que ele houvera feito até ali. Mas aquela era uma noite muito especial. O luar, no alto, banhava sua cela imunda com uma claridade argêntea. E então, a porta da sua cela, bem devagarinho, começou a ranger. Era o carcereiro que vinha lhe visitar. E trazia consigo uma espécie de foice com lâminas muito afiadas. Aquele era o momento do testemunho final de João Batista. Ele seria decapitado por ordem de Herodes Antipas, o então César da época, e a sua cabeça seria levada numa bandeja para os poderosos da época. Mas ele, ao contrário de se desesperar, de chamar por Deus e blasfemar contra Deus, achando que Deus o houvera esquecido, resignadamente aguarda. Suor álgido toma conta e banha sua testa, vai dizer Amélia Rodrigues, mas ele persevera, calmo e pacífico, até o momento final. E aí ele vai pensar sobre os momentos da sua infância. Ele, filho de Isabel, que houvera tido a sua infância junto com Jesus, e aí a gente tem essa narrativa da infância de João Batista e Jesus na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, também no capítulo 2. Eles subiam no monte, Jesus com os seus cabelos à Nazarena, na altura dos ombros, o vento batendo nos seus cabelos e asvoaçando. E naquele momento Jesus, ainda uma criança, junto com João Batista, lhe apresentava o imenso terreno a desbravar. João Batista irá primeiro, ele já dizia, ainda quando pequenino. E tudo isso João Batista pensava nos dias que ele precisou passar pelo deserto, vestido qual Elias, o profeta, descrito nos livros de Reis, com uma pele de camelo sobre o seu corpo e um cinto de couro amarrado na cintura. E todos os impropérios que ele precisou ouvir, a vida dura de provas aflitivas, e que ele em momento algum deixou quebrantar o seu ânimo. E mais uma vez, essa narrativa de João nos leva a refletir. Se nós compararmos as nossas provas com as provas desses mártires do cristianismo primitivo, nós vamos ver como a nossa vida é relativamente fácil e como o nosso grau de resistência e perseverança ao ideal ainda é muito pequeno. Nós ainda somos muito mais sensíveis e suscetíveis, mas isso não é algo para nos desencorajar. Pelo contrário, nós temos uma força imbatível e às vezes o que acontece é que nós subestimamos essa força incrível e poderosa que nós carregamos dentro de nós. Porque a minha essência, a de vocês e a essência de João Batista é uma só. Todos nós somos centelhas divinas. E o objetivo dessas provas e desafios que a vida nos apresenta é que nós possamos fazer fulgurar a nossa luz e sermos cada vez mais fortes. E é justamente a tribulação que confere fortaleza. É por essa razão que é preciso nascer de novo, para que nós voltemos à carne, internados no corpo físico, em contato direto com a nossa natureza animal, consigamos lograr aquilo de que Jesus já lograra, uma superioridade absoluta sobre a matéria. Como nós ainda não temos, estamos aqui, testificando nessa prova de fogo, com o objetivo de sairmos melhores do que a condição que chegamos. Então, todas essas cenas passavam pela cabeça de João Batista naqueles momentos. E ele sempre repetia: eu não sou o Messias. Ele tinha plena noção do trabalho e da utilidade dele para o serviço do apostolado do Cristo. Eu sou o precursor, ou seja, aquele que vem primeiro, a verdade que vai abrindo os caminhos para o amor. E aqui, mais uma lição para nós. Nós, invariavelmente, temos uma missão, que é pequena ou grande. Alguns, como por exemplo o médio Divaldo Franco, têm uma grande missão. Centenas, milhares de pessoas estão sob a sua responsabilidade. Uma criatura que viaja países para levar a propagação cristã. Mas nós também temos a nossa.
Não necessariamente de ser um propagador do Evangelho como Divaldo Franco, mas todos nós nascemos numa conjuntura, temos uma família, temos um dever social, temos a nós mesmos. Essa é a nossa primeira missão e é das mais importantes. Cuidar da nossa evolução é uma missão extremamente honrosa e que demanda muita dedicação e trabalho para a vida inteira, ainda que nós consideremos apenas a transitoriedade da vida material. E dentro de um lar, nós temos a oportunidade de sermos autores de renúncias santificantes e de enfrentarmos provas que vão nos fazer galgar muitos degraus rumo a essa escalada do progresso. Então, não nos esmoreçamos por a nossa missão não ser grandiosa, porque aos olhos de Deus, os maiores são aqueles que na terra se fizerem servos de todos, os mais pequeninos são os maiores no reino dos céus. E João Batista costumava dizer isso: eu não sou o Cristo, eu sou o amigo do esposo, porque o esposo é aquele que tem a esposa, ou seja, Jesus, tendo uma comunhão perfeita com a lei divina, resplandecendo na sua mente espiritual a lei divina de uma forma diamantina e cristalina. E invariavelmente nós, que somos propagadores do Evangelho de Jesus, também somos impregnados com essa fragrância divina. Não que a fragrância seja nossa, mas como nós somos os frascos de perfume que abrigamos a mensagem, nós também ficamos perfumados. E assim também João Batista. Eu vim primeiro para que através da verdade fosse preparado o campo fértil para a mensagem de amor do Cristo. E aquele era o momento derradeiro. Ele então curva a sua cabeça perante o seu algoz, que num só golpe decepa a sua cabeça e faz ela rolar na cela imunda e mal iluminada. E aí, contextualizando com o nosso tema, é o Cristo quem nos explica. João Batista foi o trabalhador da primeira hora. Ele foi a voz que clamava no deserto, preparando um caminho para os passos que seriam mais tarde palmilhados pelo próprio Senhor. E ele disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Então, os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista, a reencarnação. E nós acreditamos que a reencarnação é algo da doutrina espírita, quando Jesus, há mais de 20 séculos, já houvera falado sobre isso. Veja que as características fortes, valentes, corajosas, intrépidas de Elias, João Batista as preservava todas. A fome pela justiça, de acordo com os desígnios de Deus, a busca da verdade, desmascarar os hipócritas, os criminosos, fazer a justiça divina de acordo com o seu próprio serviço e de acordo com a sua própria dedicação. Mas era necessário que ele resgatasse um crime. E esse crime também está descrito no Evangelho, em especial no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. E então, o profeta Elias fez descer os profetas de Baal ao rio Quizon e mandou-os degolar. E agora era ele, o degolado, em uma nova conjuntura. Não que necessariamente, para todos os equívocos que nós vamos cometer, nós precisaremos pagar na mesma moeda. Mas essa particularidade aconteceu no caso de João Batista. E essa história, que na verdade não acaba por aí, porque Amélia Rodrigues, nessa obra, dá detalhes a mais, que também está escrito no Evangelho de Mateus, nós vemos que a cabeça de João Batista, ela foi pedida simplesmente por luxúria e vingança. Era o aniversário de Herodes Antipas e ele estava dando uma grande festa para os seus convidados. E nessa festa estava Salomé, uma bonita moça do seu tempo, e a sua mãe, Herodíades. E Herodíades houvera sido desmascarada
por João Batista na frente de toda a sociedade. Salomé, dançando com lascívia e luxúria, na frente de Herodes Antipas, o seduziu e ele disse: pede-me, menina, pede metade do meu reino e eu te darei. E ela então, influenciada pela mãe, pede a cabeça de João Batista. E é assim que ele termina degolado. Observe que João foi forjado na bigorna do ascetismo e da dedicação, ou seja, no fiel cumprimento dos seus deveres. Isso significa que nada de absurdamente extraordinário ele tinha, como também não tinham os apóstolos que seguiam Cristo. Deus nos ama não por nos admirar, mesmo porque nós temos imperfeições muitas que nos distanciam ainda daquilo que nós consideramos um espírito que é perfeito. Deus nos ama porque nos criou, porque é nosso Pai, e Ele quer a nós do jeito que nós somos. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Então, como Deus não cria nada sem utilidade, em nós, Ele vê serventia. Então, o nosso objetivo como espíritos e como filhos legítimos de Deus é fazer o bem no limite de nossas capacidades e dentro das condições que nós temos, porque é através do trabalho que esses grandes homens se tornaram mártires do Evangelho. Ao contrário de nos desestimular, isso é um motivo para nos encorajar. Santo algum foi forjado na base das provas fáceis. São justamente essas provas difíceis que conseguem transformar um ânimo forte, inquebrantável e que não desiste perante as situações. E quando nós olhamos hoje na nossa sociedade, o que é que a gente vê? Jovens olhando a vida de uma forma descolorida e desistindo cedo demais. Nos primeiros desafios já jogam a toalha, não vale a pena viver. Senhores, já de idade, chegando na senectude e que são pagos pela ingratidão, não tem mais o convívio dos seus familiares, que muitas vezes os abandonam de forma impiedosa, vem a possibilidade nas portas da morte de poder aplacar uma dor causada por esse vazio existencial. Nós que somos espíritas temos a certeza que essa dor só pode ser aplacada, este vazio só pode ser preenchido pelo cumprimento da lei divina, por seguir os ensinamentos do Cristo, palmilhar os seus passos, seguir no mesmo roteiro que Ele nos apresentou. A morte não é solução, pelo contrário, complica mais ainda os nossos débitos. Mas é essa educação moral que hoje falta na nossa sociedade. Observe que na sociedade, em verdade, a gente tem de tudo. A gente tem aquilo que é bom e a gente tem aquilo que é ruim. Na internet, a gente tem vídeos auspiciosos, palestras edificantes, que falam sobre o bem, sobre o amor, sobre temas elevados, mas nós também temos muita coisa que coloca o nosso humor mais deprimido do que a gente atualmente já está, que deixa a gente mais melancólico e mais triste do que quando a gente começou a reproduzir o vídeo ou ver o conteúdo. São os nossos olhos que são capazes de selecionar aquilo que é bom para nós. E se nós não alinharmos a nossa vida na bússola dos ensinamentos do Cristo, nós ficaremos perdidos. A orientação já nos foi dada. O modelo e guia de todos os tempos, transcendente, está aguardando por nós há mais de 20 séculos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, com a carga sobre os ombros, que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei. E muitas vezes a gente fica renitente, achando que precisa aguentar mais um pouco com tanta dor, quando Cristo Consolador pede que a gente abra as portas do nosso coração. Ele não vai nos tirar a dor, mas vai nos dar o consolo. Saberemos por que sofremos, aproveitaremos as experiências para tirar o melhor delas, progrediremos e cresceremos, sentindo a felicidade
daquela correção, que é a prova aflitiva que por ora nós passamos, porque depois que nós superarmos, nós alçaremos voos mais altos nos cimos do progresso. E então, João Batista, após a sua execução, é recebido no plano espiritual com hosanas e com um cântico de anjos, bendizendo o seu exemplo. E o mais interessante é isso: João Batista era como nós, tinha as suas imperfeições e as suas necessidades de retratar-se perante a lei, tinha os seus débitos, como nós também temos. Os apóstolos, nenhum deles eram anjos, eram como nós, pescadores, cobradores de impostos, comerciantes comuns, pessoas simples que não tinham nem metade do conhecimento que nós temos pela doutrina espírita, que esmiuça os conhecimentos dos ensinos de Jesus de uma forma muito mais clara e contextualizada com a nossa vida, com a nossa realidade. Nós temos todos esses recursos às nossas mãos. E o que é que nós temos feito com tudo isso? Eu preciso converter o evangelho escrito em eu mesma, um evangelho vivo, como vai dizer Emmanuel. Tenho que dar o meu testemunho pessoal. As provas estão aqui para que eu possa aprender com essas experiências e tornar-me, portanto, uma pessoa melhor. Mas, sem sombra de dúvida, foi no discurso de Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, que esta frase, é preciso nascer de novo, ficou mais célebre, embora ele já tenha falado sobre isso quando ele se refere a João Batista como sendo o retorno do profeta Elias. Nicodemos era um doutor da lei, jovem, fiel cumpridor dos ensinamentos, uma pessoa boa, reconhecia o Cristo como Messias, mas pelas conveniências políticas e religiosas, ele não poderia declarar isso a todo mundo. Então ele decide marcar uma palestra às escondidas com Cristo. E o Cristo aquece de bom grado e o recebe na calada da noite. Quando ele encontra o Cristo, lhe faz uma pergunta que talvez seja a dúvida da maioria de nós. Mestre, eu tenho estudado esses anos todos o Decálogo, a Lei de Moisés, e tem uma coisa que eu não consigo entender. Onde é, o que é o tal reino de Deus? E aí, Jesus lhe responde: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus nos fala dessa lei. É imperioso que nós voltemos à carne, nasçamos mais uma vez, para que possamos ver o reino de Deus, imergir na carne. Muitos de nós, do mundo espiritual, enquanto ainda estávamos planejando a nossa encarnação, imploramos por mais uma oportunidade de ter uma experiência aqui na Terra, com políticos corruptos, sem vergonha, que expoliam o povo. Por quê? Há conjunturas piores, por incrível que pareça. Há conjunturas em que eu tenho a minha liberdade de expressão completamente cerceada. Há sociedades em que as mulheres não podem estudar e são consideradas menores perante a sociedade. A lei de igualdade não é respeitada. Nós, que nos comprometemos antes de vir, que faríamos valer a pena o esforço e que aproveitaríamos todas as experiências, muitas vezes escolhemos o gênero de provas. Utilizamos o nosso livre-arbítrio para dizer: não me coloca muito bonitinha não, porque você sabe, né? Nas existências anteriores eu fui uma beldade e não deu boa coisa. Ou então, me coloca passando por algumas dificuldades monetárias, econômicas, contando dinheiro para pagar a luz ou a água, não os dois ao mesmo tempo, porque quando eu tinha uma abastança material, não deu certo, prodigalizei os meus recursos. São dificuldades que nos educam, são dificuldades que nos fazem enfrentar a vida com um novo panorama.
E se nós somos espíritas, nós sabemos de uma coisa: tudo passa, como dizia Chico. Tanto a situação feliz e venturosa, os momentos de alegria ao lado da nossa família, os momentos de realização pessoal e profissional, de júbilo, isso passa. Mas passam também as dificuldades. E é essa necessidade da gente voltar ao corpo físico, passando por essas dificuldades. Estou falando muito em dificuldades porque o nosso planeta ainda é de provas e expiações. É justamente a necessidade para que a gente possa superar essa influência do corpo material, essa influência da matéria e dos instintos. Mas, para que a gente possa superar, nós precisamos viver mais para o espírito e menos para o corpo. Isso não é apologia à inação. Não é apologia a deixar de trabalhar, a deixar de pagar os impostos. O que Jesus disse quando os seus discípulos lhe perguntaram sobre o pagamento dos impostos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Da mesma forma nós. É justo que nós trabalhemos e busquemos recursos do mundo material para garantir a nossa existência. Afinal, a lei de conservação também é uma lei divina. Mas nós precisamos sempre colocar os nossos olhos para a nossa destinação. Há uma única fatalidade: o progresso. Todos nós estamos fadados ao progresso e evoluiremos, queiramos ou não. Podemos apressar a marcha, à custa do nosso trabalho e do nosso esforço pessoal, mas mesmo que não queiramos, seremos arrastados pelo progresso. Mas a experiência pode não ser muito auspiciosa. Podem ser experiências difíceis, experiências atávicas, expiatórias, que nós não tenhamos condição nem de nos mover. É como o último versículo da parábola do festim de bodas: atai-o pés e mãos e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. As difíceis experiências expiatórias, em que o espírito tem a sua liberdade completamente cerceada, como misericórdia divina, para não errar mais. Portanto, nascer mais uma vez pelo corpo é necessário. Mas não para por aí. Nós também precisamos sublimar os nossos sentimentos. E o que é que isso significa? Significa que nós estamos aqui juntos e isso não é por acaso. A lei de sociedade é mais uma das leis morais que estão lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos. Ninguém vive sozinho no mundo. Nós precisamos do outro. Ainda que isso para alguns de nós seja algo difícil de admitir. Mas eu sou tão bom, tão retado, será mesmo que eu preciso de alguém? Precisa. Sabe por quê? Porque eu não posso ser paciente se eu não tiver outro atananzando a minha vida. Eu não posso deixar de ser agressivo se eu não tiver as provas. Eu não posso fazer a caridade sem alguém em relação ao qual eu faça esse bem. Evoluir intelectualmente até dá. Pego todos os livros da biblioteca do GPEC, levo para casa, faço um planejamento e leio um por um. Daqui a pouco estou dando aula de espiritismo. Pego um computador, faço vídeo aula na web, olha que beleza. Mas evoluir moralmente não dá. Eu preciso do outro. E é nessa interação que nós vamos projetando os nossos conteúdos internos no outro e nos percebendo. É por isso que às vezes a gente acha que tem inimigos, mas na verdade podem ser os nossos adversários internos que a gente está projetando no outro. Aquilo que o outro faz, que me incomoda, é uma dificuldade minha que eu escamoteei, coloquei na sombra e não quero ver, nego que existe. E a negação é um dos mecanismos de defesa do ego. Então, em contato com o outro, eu aprendo e ensino. Dou ao outro aquilo que tenho de melhor e me dou a oportunidade de receber do outro aquilo também que ele tem de melhor. Então veja que as relações, elas são tão melhores quando eu percebo essa necessidade de tê-las com o objetivo de evoluir.
E sublimar sentimentos é manter a vigilância todo o tempo. O amor, ele se aprende amando e também utilizando a razão. Há muita razão no amor. A utilização do discernimento é o que faz, por exemplo, uma mãe em relação ao seu filho, que é uma criança, não dá ao filho, sempre que ele pedir, todos os doces que ele desejar. Eu amo meu filho, mas eu não vou atender todas as vontades dele, senão ele vai desencarnar mais rápido. E eu serei uma mãe que é uma mãe negligente. Então eu preciso, mesmo amando, utilizar o meu discernimento com o objetivo de dar aquilo que é melhor para a criança. Deus faz isso conosco. Ele nos ama. É inegável, incontestável, mas muitas vezes, se Ele atendesse a todos os nossos anseios, nós não evoluiríamos, nós não cresceríamos, porque Ele tem uma visão infinita e completa em relação às nossas existências, e a nossa ainda é muito limitada. Então, sublimar os sentimentos é colocar a razão sobre eles, analisar as minhas más tendências, as minhas más inclinações, as minhas necessidades ainda de perfeição. E isso é ser o verdadeiro espírita. Como diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu ímpeto de analisar as suas más inclinações e más tendências e desejo de evoluir. É assim que nós vamos conseguindo sublimar sentimentos. No começo dá trabalho, gera angústia, tormento, a gente acha que não vai suportar, porque o nosso ego ainda é muito exacerbado. Mas com o passar do tempo, vai ficando fácil. É que nem academia. Primeiro dia a gente vai a custo de muito esforço, volta quebrado, e depois a gente até sente falta se não for. Tudo é um hábito, e nós somos animais de hábitos. Quem não os tem bons, invariavelmente os terá maus. Então que nós nos encorajemos sempre para forçar desenvolver esses bons hábitos e aproveitar as experiências. Não perder a oportunidade que nós estamos tendo nessa vida, dentro das condições que nós temos. Muitos de nós ficamos esperando a ocasião ideal para fazer o bem ou para nos dedicarmos a Jesus. Quando meus filhos estiverem crescidos, quando eu me aposentar, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu conseguir comprar o meu carro, quando eu já for bem-sucedida no meu trabalho, quando os meus netinhos estiverem grandes, etc, etc. O relógio está correndo, o tempo está passando e nós não sabemos quando seremos chamados. Vai que a morte está na porta do GPEC só esperando a gente sair hoje daqui. Deus o livre. Então cumpre a gente fazer o nosso esforço, como diziam os jovens, dar o gás agora, para que a gente aproveite ainda o tempo que nos resta. Nós temos ainda algum tempo, quanto a gente não sabe. E aproveitar essas experiências, à base do nosso esforço pessoal, é também um ato de honradez, porque nós fizemos compromissos antes de reencarnar. Juramos, e espíritos superiores afiançaram o nosso retorno. Mentores espirituais que estão preocupados com a nossa evolução, desejosos do nosso progresso, eles apostaram em nós. Muitos de nós, por nós mesmos, não teríamos mérito para voltar. E foram eles que funcionaram como os nossos advogados de defesa. Então é digno, quando a gente faz uma promessa, cumpri-la. E se nós estamos aqui, há uma razão muito forte para isso. Que possamos cumpri-la da melhor forma. Há dias que são tormentosos. Há dias difíceis. Emmanuel tem uma figura bonita para se referir. Ele chama de noite escura da alma. Nesses dias, nós precisamos nos lembrar da frase de Chico: tudo passa. E aquela noite densa, aquele nevoeiro carregado, também vai passar. Muitas vezes a prova é suportar, ter a perseverança necessária para não ter o ânimo quebrantado numa situação difícil. E logo depois que a nuvem passa, o sol se abre e volta a florescer os nossos dias. Cada dia é uma oportunidade única
para que nós possamos nascer de novo. Cada hora que passa, a vida vai mudando as cenas e vai nos apresentando diversas opções para que a gente saiba melhor escolher. Já reparou? O objetivo da vida é fazer com que a gente escolha cada vez melhor. Vá sofisticando o nosso dedo. Porque se nós não fizemos boas escolhas até aqui, nós temos infinitas chances de escolher cada vez melhor para um futuro mais feliz. Só depende de nós. O nosso passado a gente não pode apagar. E provavelmente, mais uma vez, como diz Emmanuel, todos nós somos criminosos se descobertos. Então o nosso passado não é uma coisa bonita. Mas o nosso futuro a gente constrói agora. Nós somos os semeadores na vinha do Senhor. E o nosso objetivo é lançar sementes, fazendo bem para colher flores e frutos no futuro. Não nos esquecendo que, como precisamos dos outros, devemos cultivar sempre uma relação saudável com os nossos semelhantes, porque ele estar rodeado de espinheiros é muito ruim. Mas o diálogo de Nicodemos com Jesus não para por aí. E Jesus, continuando a falar com ele, lhe diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Veja que para ver o reino dos céus, basta nascer de novo. E realmente, quando nós voltamos ao mundo corporal, nós vimos o mundo espiritual, que é o mundo das causas, e tivemos conhecimento de todas essas situações que nos fizeram malograr experiências anteriores e, com isso, o nosso planejamento para uma nova experiência. De fato, nós vimos o reino. Mas para que nós possamos entrar, não é preciso, ou melhor, não é suficiente apenas reencarnar. Eu preciso me renovar internamente. Porque a água simboliza aqui, nesse ensinamento do Cristo, o princípio material, o corpo físico, aquilo que é tangível e que passa, que é transitório. Mas o espírito é aquilo que vive para sempre. Se nós somos espíritas, nós acreditamos na vida imortal. Jamais deixaremos de existir, porque Deus nos criou. E Ele não poderia se enganar. Se Ele nos criou, teve um bom motivo para isso. Nos criou para sermos centelhas divinas resplandecentes. E, portanto, Ele aguarda a nossa perfeição, com ansiedade, torcendo para nós. Então, nós precisamos renascer pelo Espírito. A cada experiência que a vida nos apresentar, como tem sido a nossa postura perante ela? Nós já vivemos muitos anos. Será que nós estamos repetindo os velhos equívocos? Alguns de nós repetimos equívocos de várias encarnações anteriores. Não que nós não tenhamos capacidade nem força para lutar contra isso, mas muitas vezes o que nos falta é a vigilância. A vigilância foi uma lição trazida pelo Cristo em diversos momentos. Quando Cristo, na prévia de ser preso, indicado por Judas, sobe ao horto com seus discípulos, ele exalta a lição da vigilância. Foi com seus discípulos diletos para o horto para orar. Orai e vigiai, porque não sabei a hora. Quando Cristo conta a parábola das 10 virgens, ele fala de vigilância e de iluminação interior. Sejais como as virgens prudentes, que carregam óleo para as suas lamparinas e aguardam o esposo, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Assim também nós. Precisamos nos manter vigilantes, analisando as nossas tendências com o objetivo de não repetir mais velhos equívocos e com o objetivo de renascermos pelo Espírito, nos tornar de fato pessoas novas. Veja que a pressa é nossa, porque nós temos a eternidade pela frente, mas somos nós que sofremos pelas nossas imperfeições. Allan Kardec diz isso na obra O Céu e o Inferno. O espírito padece sofrimentos
das suas imperfeições. Então, se a gente quiser parar de sofrer, é fácil. Só não tem perfeição. Mas isso leva um tempo para mudar. Porque a gente não pode extirpar a imperfeição. A imperfeição faz parte de quem eu sou hoje. Eu tenho que transformar a imperfeição. E aqui entra o trabalho, o esforço, o querer. E a vontade é a maior de todas as potências do Espírito. Se eu quero verdadeiramente algo, eu consigo. Não há nada que pode me deter. E se o que eu quero é o meu progresso, o meu querer, a minha vontade, está alinhada aos desígnios do Cristo. Quem pode nos deter então? Ninguém. A espiritualidade, ela permanece de braços abertos, emanando eflúvios de ânimo, de coragem em nossa direção. Mas há também as trevas que confabulam, se organizam para poder nos perturbar, falar assim no nosso ouvido: ó, arranje conversa aí com seu amigo que vai votar em Bolsonaro, mande ele votar em Haddad. Aquelas dissidências e picuinhas que muitas vezes promovem dissidências, quebram o ânimo, até desfazem amizades por querelas. Então, aonde que está a nossa atenção? São nas coisas transitórias do mundo ou é no propósito mais elevado de evoluir? Porque eu não posso renascer do espírito voltando os meus olhos para as necessidades transitórias. Tudo isso daí é besteira. O que de fato importa é a nossa felicidade enquanto espíritos imortais. Então vamos gastar energia com isso. O resto é de só menos importância. Então, transformar-se moralmente. Esse é o nosso objetivo e a nossa destinação. E o Cristo, continuando esse discurso com Nicodemos, lhe diz ainda: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. O vento sopra onde quer. E é verdade, a gente não sabe onde nasceu o vento. O vento simplesmente passa. Assim também nós não conhecemos a nossa origem como espíritos. E à medida que nós nascemos do Espírito, nós ficamos cada vez mais livres, só para onde quer. Basta a nossa vontade que a gente vai para onde a gente quiser. Hoje, nem sempre a gente tem essa liberdade toda. A gente pode escolher de acordo com algumas opções, mas liberdade absoluta só quando a gente tiver um progresso total moral. Renascer do Espírito é progredir moralmente cada vez mais. E à medida que a gente progride cada vez mais moralmente, a gente vai ganhando a autêntica liberdade. A liberdade de fazer as nossas próprias escolhas, de agir em prol do bem, sem nenhum tipo de contenções e sem nenhum tipo de mecanismo que vise nos tolir para nos proteger. E finalizando esse discurso de Jesus com Nicodemos, ele diz ainda: em verdade eu te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, porém não acreditais em nosso testemunho. Nicodemos ouviu aquelas palavras e começou a argumentar com Cristo: mas como um homem velho pode retornar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Ele não conseguia concatenar, porque para entender o que é o reino de Deus, não basta utilizar o próprio intelecto para processar essas informações cognitivamente. É necessário sentir. Nós só conseguimos entender o reino dos céus, que não é um lugar geográfico, mas que está dentro de nós, como Cristo dizia: o reino dos céus está no meio de vós, quando nós damos o nosso testemunho pessoal. E aí, quando a gente se pega sentindo alegria por levar um consolo, um alento a algum irmão necessitado. Quando alguém que está prestes a cometer um suicídio nos procura e numa conversa, pelo menos por aquele momento, a gente consegue dissuadir aquela pessoa e mostrar o lado bom da vida. Quando a gente vai levar um prato de sopa ou algum outro alimento para alguém que houvera perdido a fé em Deus e quando nos vê diz: graças a Deus Ele te enviou.
Aí a gente percebe que é o reino dos céus. O reino dos céus é essa felicidade, narrada por Jesus nas bem-aventuranças, intangível, que não dá para medir e que, por incrível que pareça, provém das coisas mais simples da vida. Porque no momento que a gente exerce a caridade, a gente acha que o outro que está sendo beneficiado com o prato de comida, mas os maiores beneficiados somos nós. Porque nós funcionamos como esses instrumentos da divindade e ficamos impregnados com este magnetismo arrebatador. Chico Xavier tem uma história muito interessante que ele narra. Ele estava caminhando, célere, para ir para o trabalho, já estava atrasado. E aí, ele encontra no meio do caminho uma vizinha e pede: Chico, por favor, me dê um minutinho que eu preciso conversar uma coisa com você, coisa de vida ou morte. E aí ele olha para o relógio, olha para a moça, olha para o relógio, olha para a moça, eu estou atrasado, na volta eu paro e converso com você. E ela ficou um pouco com desagrado. Não proferiu impropérios, mas ficou sentida. E aí Chico continua caminhando em direção ao seu trabalho. Emmanuel bate no seu ombro, modo de dizer, né? Ô Chico, que horas são? Aí ele fala: tanto. Você está atrasado quantos minutos? Aí ele diz: uns 10 minutos. Se você parar 5 minutos do seu percurso, você ficará atrasado 15 minutos. 15 minutos de atraso para quem já está atrasado há 10. Para você é de fato relevante? Ele para e pensa: vou voltar. Dá meia volta e volta, conversa com a moça. E aí ele conversa, consola, ouve o que ela tem a dizer e ela fica profundamente grata, agradecida pelo fato dele ter feito essa renúncia. E aí ele volta de novo a tomar o caminho para o trabalho. Emmanuel mais uma vez bate no ombro dele, olha para trás. E quando ele olha, vê sair da boca da moça palavras de agradecimento. Uma névoa formando uma espécie de pétalas de flor sutil que caem sobre a fronte de Chico. E ele se sente feliz. E aí Emmanuel continua: tá vendo, Chico? Isso é fruto do amor. Agora imagine você, se ao invés dessas palavras doces, ternurosas e carinhosas que ela está dizendo, ela dissesse o quanto que você é ingrato, infeliz, malcriado, que não parou um tempo para poder ouvi-lo, egoísta. Ao invés de pétalas de flor, cairiam estiletes sobre você. O bem que a gente faz é isso. São essas bênçãos do alto que são derramadas sobre nós e que a gente não tem a menor noção da amplitude daquilo que a gente está fazendo. Mas o nosso objetivo é viver, renascer de novo e de novo, para que a gente possa aclarar a nossa visão em relação àquilo que é de fato importante. Porque muitas vezes a nossa visão ainda está obnubilada, é como se tivesse uma espécie de névoa sobre os nossos olhos e que a gente não percebe aquilo que é de fato importante, aquilo que realmente vale a pena. Às vezes a gente está numa discussão, num debate de ideias, não para ouvir o outro e ganhar com isso, expor a nossa opinião e fazer também com que o outro ganhe com isso. É para fazer com que convencer o outro da minha ideia, daquilo que eu acredito. E isso não é bacana. Porque o outro tem a liberdade de pensar de acordo com as suas próprias convicções. Veja o drama, veja o problema. Se você convence um outro de uma suposta verdade e lá na frente você percebe que aquela verdade não é tão verdadeira assim, e o outro faz essas escolhas pautadas naquilo que você disse a ele, você acaba tendo a responsabilidade por aquilo, ainda que indireta. Por isso a lei de liberdade, também como uma das leis morais. Cada um tem o direito de ter as próprias convicções e pensar pela própria cabeça. Jesus, em momento algum, constrangeu quem quer que fosse. O seu ministério sempre foi para conferir ao outro autêntica e legítima responsabilidade dos seus próprios atos. O amor de Jesus sempre foi um amor
que gera autonomia. Ainda quando ele curava alguém. Ele curava alguém e o que ele dizia? Tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar. Ou seja, o mérito é teu. Porque a cura veio de dentro. E você é responsável por manter-se nesse estado de saúde. Pelos seus pensamentos, pelas suas ações, que depois terão reverberação no corpo físico. Em todos os momentos, Jesus chama a responsabilidade. A mulher flagrada em adultério é levada pelos fariseus no meio da turba. Senhor, essa mulher foi flagrada em adultério. A lei exige que apedrejemo-la até a morte. Tu, porém, o que nos dizes? Aquele que estiver sem pecado, e atire a primeira pedra. Qualquer posicionamento de Jesus naquele momento tiraria a responsabilidade sobre aqueles homens que fariam aquilo que o Mestre mandou. Mas no momento em que Jesus clama a voz da própria consciência interior daquelas pessoas, dá a cada um a responsabilidade dos seus atos, a cada um segundo as suas obras, com pensamentos e com ações. Quando Jesus, preso, é levado perante Anás e Caifás, e aí Caifás pergunta: então, mestre Nazareno, fala-nos sobre os teus ensinamentos, sobre o que tem ensinado. E Jesus lhe diz: eu tenho ensinado na sinagoga e na rua, não às escondidas, para o público e às vistas de todo e qualquer que queira me ouvir. Vai e pergunta àqueles que ouviram a minha mensagem e eles lhe responderão. O soldado romano, ao lado de Caifás, esbofeteia Jesus na face. E ao contrário de reagir com violência, que é o que a gente vê na sociedade atual, o que Jesus faz? Uma pergunta: por que me bateste? Mais uma vez conferindo a responsabilidade ao autor da agressão. Quando eu ajo agressivamente e alguém me faz uma pergunta, instintivamente eu preciso refletir sobre aquilo. E aí ele levou aquele indivíduo, aquele ser espiritual, a refletir o motivo desse deslocamento de agressividade naquele ato. Então veja que a responsabilidade por renascer pelo Espírito é nossa. Nós voltamos para o mundo corporal sob o patrocínio do sexo, de nossos pais que decidiram nos ter. Os nossos pais funcionaram como co-criadores com Deus, nos dando um envoltório físico a fim de que nós habitássemos um corpo e tivéssemos a experiência que hoje estamos tendo. Graças a Deus. Agora, a tarefa é nossa. Renascidos do corpo, renascidos pela água, qual o nosso esforço para renascer pelo Espírito? Todos os dias. Perante esses rompantes de agressividade, muitas vezes gratuitos, no trânsito, no trabalho, em casa, como a gente reage. Mas observe, o que importa não é como a gente reagiu até agora, é como a gente vai reagir de agora por diante. Porque o passado a gente não pode mudar. E a gente já vai colher conforme a gente semeou até aqui. Mas o amor cobre uma multidão de pecados, como disse o apóstolo Pedro. Veja o caso de Maria de Magdala, meretriz, uma mulher de má vida. As pessoas de família olhavam ela com repúdio, sob o padecer de diversos demônios. Vê o Cristo e o Cristo encerra para ela o ápice de todos os seus sonhos desvairados e apaixonados. Maria de Magdala se apaixona pelo Cristo. Dou-te a vida, o que pedir eu te dou. E o Cristo percebe: quero a tua vida, mas não agora. E ela soube, ao longo dessa caminhada junto com Cristo, como também Paulo de Tarso, Saulo, perseguidor de cristãos, tinha no Cristo seu maior inimigo, consegue ao longo de muito esforço sublimar os seus sentimentos. Renasceram ou não pelo Espírito? Sem sombra de dúvida.
ao fim da vida, eram pessoas completamente diferentes, completamente transformadas. Não houve nenhuma predileção em ambos casos. Eles não tiveram uma forcinha de um anjo que abençoou e colocou uma auréola em cima deles. Esses daqui estão premiados. Deus não faz predileção de pessoas, porque se o fizesse, seria injusto. E Deus não é injusto. Deus é todo justiça. Então, se eles conseguiram, à custa do esforço pessoal, nós também conseguiremos. Se quisermos. Foi fácil? Não foi. Mas o Cristo escolhe essa ex-mulher de má vida como uma repórter da ressurreição. É para ela que ele aparece translúcido em vestes alvas, sutis, de uma matéria quintessenciada e diz: vai, mulher, vai anunciar a boa nova. Eu estou vivo. E quando ela vai para os apóstolos do Cristo e conta a novidade, ao contrário de ser recebida entre palmas, beijos, abraços e eflúvios de carinho e amor, duvidam dela. O Cristo apareceu a ti, com Maria, a mãe de Jesus aqui, e todos os seus apóstolos? Mas a mãe de Jesus acredita. Poucos são os que acreditam. E ela nem por isso desanima, persevera e continua. Assim também nós. Muitas vezes, dentro da nossa própria família, temos pessoas que desacreditam de nós, das nossas novas escolhas, das nossas novas amizades já renovadas. Nem sempre nós seremos bem compreendidos. E o que é que a gente faz nessa situação? Temos que fazer ouvido moco para esse tipo de desacreditação. A tarefa daquele que é o aprendiz do Evangelho é compreender e amar nós primeiro, percebendo que cada um de nós tem o seu tempo. Esse renascimento levará um tempo, que vai ser diferente para cada um de nós. Mas se a gente começar agora, estaremos na frente, estaremos em adianto. E à medida que nós colocamos o nosso coração e a nossa força de vontade, como Paulo, que levou mais ou menos 30 anos de uma completa transformação, ele saiu de um criminoso para um discípulo do Evangelho. Então isso é para nos encorajar, que nós possamos, meus amigos, nos sentir encorajados a vivenciar o Evangelho de Jesus do jeito que dá. Porque a gente sabe que viver o Evangelho na sua mais pura essência é algo que vai ser tarefa para mais algumas vidas além. Os grandes testemunhos que os mártires do cristianismo primitivo fizeram ainda estão um pouco longe de nós. Mas a gente já consegue viver o cristianismo agora, praticando o bem e a caridade, servindo a Jesus, sendo tolerantes e respeitosos, cultivando boas relações, mudando aquilo que a gente já consegue mudar dentro das nossas imperfeições. E assim a gente vai galgando degrau por degrau. A consistência, a resolução, a perseverança é o que nos vai conferir os louros do sucesso. Nada na natureza dá saltos. A evolução também não dá. É justamente aos poucos que a gente vai se renovando, cada dia mais um pouquinho em espírito. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, para que nós nos sintamos encorajados a viver o seu Evangelho e a nos renovar cada dia mais, vivendo a cada dia e nos tornando seres melhores a cada dia.